Ei, se eu te falar que existem 3 funções que mudam o seu nível no Excel se você dominá-las, você acreditaria? Te pouparia bastante tempo, hein? A maioria das pessoas usam o básico ou não dominam essas funções. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como dominar essas 3 funções e aumentar a sua produtividade. Então, vem comigo que a gente vai fazer isso agora. Eu sou o Josa e nós vamos direto ao ponto. A primeira função é a nossa famosa PROC-X, é a evolução da nossa querida PROC-V. Por que PROC-X? Ela tem vários argumentos que nos ajudam a otimizar aí a nossa produtividade. Tem um vídeo completo no canal sobre ela, você pode voltar ali depois no final desse vídeo e assisti-lo também, tá bom? Vamos lá. A PROC-X ela é muito poderosa, quem domina ganha muita produtividade porque ela tem várias coisas. A gente procura de baixo para cima, procura em qualquer direção, tem esse erro embutido, dá para procurar por ordem binária, enfim. Vamos fazer um caso aqui, por exemplo, ó. Eu vou fazer a PROC-X procurando aqui por cabo, na categoria, vou selecionar a coluna toda para facilitar a fixação do intervalo, e na matriz de retorno, eu quero retornar a data. Ponto. Eu já ensinei que todas as matrizes precisam do mesmo tamanho. No caso, eu selecionei a coluna toda. Agora, a gente tem mais um argumento, ó. Se não encontrada. Isso daqui é um se erro embutido, em que eu posso escrever qualquer coisa, se for texto, entre aspas, posso chamar outra função. Enfim, eu vou escrever como não tem, se ele não encontrar nada dessa categoria aqui. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Ele já retornou para a gente, eu fechei o parênteses, ele já retornou para a gente 1 do 10. Cabo 1 do 10 de 2022. Certinho. Mas tem mais argumentos aqui que eu não vou ensinar agora, tudo bem? Se eu arrastar para baixo, olha o que vai acontecer, ó. Não tem. Por quê? Porque fonte com esse monte de E não tem. Então, veja, a gente já remontou aqui com esse erro. Se fosse no PROC-V, teria que fazer se erro e etc. Vamos lá. Mas outra vantagem da PROC-X é que ela procura também de baixo para cima. Então, eu vou procurar aqui a venda de cabo de baixo para cima. Como? Usando o último argumento. Então, PROC-X, vou remontá-la aqui, ó. Todo o intervalo. Não vou usar, tá? O se erro. Modo de correspondência. Por padrão, ela vem a exata, ok? Aqui. Eu vou pesquisar aqui, ó, do último ao primeiro. Ou seja, ela vai pesquisar de baixo para cima. É só colocar o -1. Veja, então, cabo de baixo para cima, a última venda foi 1 do 7. Se eu vir na minha tabela e até lá embaixo, olha ele aqui, ó. Cabo 1 do 7. Legal, né? Esse é o poder que o PROC-X tem, mas não é só isso. Veja, agora aqui sim, como ele não encontrou fonte, ele traz o ND, porque eu não coloquei a tratativa de erro, legal? Porque no PROC-V era assim, ó, igual PROC-V, cabo, e aí cabo eu tenho que pesquisar daqui, nessa tabela, lembrando que o PROC-V, a minha coluna de pesquisa sempre tinha que ser a coluna da esquerda, eu tinha que fixar esse intervalo, ano é a coluna 1, 2, 2, 0. Ok, ele procurou. Mas se eu quisesse procurar a data, já não daria certo. Por quê? Porque se eu quisesse procurar a data aqui, ó, a minha primeira coluna não é a coluna da esquerda. Então, essa é uma diferença do PROC-V. Mas, voltando aqui, a gente teria que fazer o seguinte agora, para pegar quantidade e ano. A maioria das pessoas faria isso, ó. Viria aqui, fixaria, né, a coluna, ou quem não sabe fixar a coluna, iria arrastar, iria falar, deu erro? Ah, não, mas espera aí, eu tenho que voltar aqui, ó, né? E mudar a coluninha aqui para 3. Opa, eu teria que vir aqui e mudar a coluna aqui para 3. Ah, agora veio a quantidade. E depois fazer a mesma coisa. A pessoa viria aqui e mudaria a coluna aqui para 4. Ok, funcionou. Mas o PROC-X é capaz de trazer intervalos dinâmicos. Então, ó, PROC-X, cabo, eu vou pegar aqui, minha matriz de retorno vai ser tudo isso daqui. Ah lá, já traz dinâmico e automático. Muito legal, né? Maneiro. Vamos para a segunda função? A segunda função é a função filtro. Essa é poderosíssima, eu uso bastante. Quem domina, eleva o nível. A função filtro, ela faz filtros com um critério ou com mais de um critério. Eu vou fazer aqui, ó, função filtro, em que eu vou pegar, no caso, o primeiro argumento matriz é o que eu quero filtrar, tá? Então, vamos dizer que eu quero filtrar só produto. Ok. O segundo argumento aqui é incluir. O que é incluir? É o meu critério. Então, vamos dizer que eu quero trazer só os produtos cuja categoria
seja igual SSD, tá? Estou colocando entre aspas aqui. Vá lá, tá vendo? Ele trouxe todos os produtos que são SSD. Trouxe todos os repetidos porque a minha tabela é toda repetida, ok? Ah, mas e se eu quisesse mais de um critério? Ó, eu escolhi aqui categoria mouse, né? Deixa eu copiar aqui para mouse, então. Ó, mouse. Tem que ter aqui um aspas, tá? Pronto. Mouse, ok. Agora, vou filtrar com 2 critérios ou mais. Eu vou filtrar tudo que for mouse no ano de 2023 maior do que R$100. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui a coluna de produto, ok? Veja que eu estou com uma tabela, tá? Pronto, incluir. Aqui vai ser o meu critério. No meu caso, como é mais de um critério, a gente tem que fazer a multiplicação desses critérios. Como? Eu vou te mostrar, ó. Você vai abrir e fechar parênteses e colocar vezes, abrir e fechar o parênteses e colocar vezes, abrir e fechar o parênteses. Cada parênteses desse vai ser um critério. Agora a gente vai dentro desse critério primeiro e vai fazer o primeiro. O primeiro é o quê? Ano de 2023, não é isso? Ano de 2023? Não, categoria mouse. Primeira categoria mouse. Então eu vou vir aqui, ó, tudo igual, ó, mouse. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, mouse. Ok. Vamos voltar lá em cima. Agora, a gente precisa fazer o segundo critério. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, ó. Clica aqui, Alt, Enter, você coloca uma linha nova. Vai facilitar, tá? Ó. Depois aqui, Alt, Enter. E aqui, Alt, Enter. Pronto, a gente vai colocar cada critério em linha. O segundo critério é ano 2023. Então, eu vou selecionar meu ano de intervalo igual 2023. Como o ano é valor, eu não preciso colocar entre aspas, tá? Vamos subir aqui e vamos pegar o último critério. O último critério é valor aqui maior que 100. Então, eu posso colocar o sinal de maior que 100. Vamos subir e vamos ver se funcionou. Se eu fechar o parênteses aqui, ó, vamos ver se funcionou. Olha lá, funcionou. Agora ele trouxe todos os valores da categoria mouse, ano 2023, maior que 100. Tá vendo que esse primeiro aqui, ó, mouse GN, não vai aparecer aqui? Por que ele não vai aparecer aqui? Porque ele provavelmente, ó, mouse GN, olha aqui, ó. Ele é um cara que não atende o nosso critério, porque ele é menor do que 2023 e é menor que R$100, por isso que ele não aparece. Legal? Mas vamos lá. Vamos ver se realmente está certo? Eu vou utilizar um recurso aqui, que é o recurso do filtro avançado. Também tem vídeo do canal. A gente vai dizer assim, ó, vou clicar na tabela, dados, filtro avançado. A minha lista está aqui. Os meus critérios, ó, são esses aqui, ó, que eu já deixei pronto. Na verdade, deixa eu só voltar aqui e colocar como mouse, né? Porque eu coloquei mouse. Ok. Então, tabela, dados, filtro avançado. Meu intervalo está certo. Meu critério é esse aqui, está certo. E eu vou copiar para Q9. Vai copiar aqui, tá certo, ó. Então, vou dar um OK. Vai lá. Agora ele trouxe somente todos os dados que a gente havia feito certinho, que a gente havia realizado, que é todos esses que estão aqui. No caso, como eu coloquei o filtro para trazer apenas o produto, ele trouxe apenas o produto. Mas se eu expandisse aqui o filtro para trazer mais, ele traria mais informações. Então, a função filtro é poderosa, hein? Vamos lá, vamos ver a terceira função? A terceira função é a função único. Ela facilita muito a nossa vida. Então, sabe aquele lance de copiar, remover duplicatas? Isso acaba com a função única. Eu vou mostrar para você 3 maneiras aqui. Bom, a primeira é se eu quiser saber quais são os valores únicos de um intervalo. Eu poderia copiar tudo, mas ele ia fazer o único de cada combinação da tabela inteira. Eu vou pegar o único de produtos, ok? Então, na verdade, de categoria, para ser menos. Vamos lá. Ele trouxe somente essas 16 categorias. Veja que na minha tabela, veja que ele pegou aqui em cima também, porque eu selecionei aqui. Se eu pegar somente daqui para baixo, ele vai trazer somente as categorias, tá? Eu geralmente pego o título também, porque facilita, deixa já configurado para a gente. Legal. Outra coisa, se eu pegar agora o seguinte, ó, único desse intervalo aqui, ó, vendedor e cliente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer somente os únicos de cada vendedor, cada cliente. Então, veja, olha lá, ele traz os únicos dos intervalos combinados. Então, o vendedor 3 é o que atende
o cliente 4, o vendedor 9 é o que atende o cliente 12, o vendedor 3 é o que atende o cliente 8, então ele traz o valor combinado dessas duas linhas. Legal? E o case 3, que é bem legal, bem interessante, eu uso bastante, do seguinte, imagine que, se você pegar aqui o último argumento da função único, você vai ver o seguinte, ó, único, array é a matriz, tá? Que a gente vai fazer essa combinação. Por coluna a gente pode ignorar. Aqui, ó, verdadeiro, retornar os itens que aparecem exatamente uma vez. O que isso significa? Eu já vou explicar. Ela vai pegar toda essa coluna aqui e vai falar assim, ok, tem vários valores repetidos, mas dentre esses valores repetidos, tem algum que só aparece uma vez? É isso que esse argumento faz. Então, eu vou mostrar. Ó. Eu vou pegar aqui em clientes, vou pegar aqui em clientes, tá? Vou pegar tudo até o título normal. Vou ignorar aqui esse argumento por coluna e vou falar assim, ó, verdadeiro. Verdadeiro para quê? Para que ele retorne apenas os clientes que aparecem uma vez. Ok? Se eu der um Enter, veja, o cliente 76 e o 99 só aparece uma vez em toda essa tabela aqui. Então, eu posso filtrar aqui se eu quiser. Ó. Cliente 76. Veja, esse cliente só apareceu uma vez. Eu uso bastante esse argumento quando, às vezes, eu quero saber quantas vezes esse cliente comprou, se eu tenho clientes que compraram só uma vez. Então, ela facilita muito nesse exemplo. Já conhecia? Já sabia disso? Vamos lá? Bom, eu mostrei 3 funções para vocês que, com certeza, se vocês aprenderem a dominar, vai elevar o nível de vocês. Mas, como eu sempre procuro entregar mais do que eu prometo, eu vou ensinar mais uma que também pode multiplicar bastante a sua produtividade, que é a função soma-Cs. É um pouco mais básica, mas se você dominar, você vai aprender bastante coisa. Eu tenho 3 casos e a gente vai fazer elas agora. O primeiro caso é somar as vendas por categoria e ano. Então, eu posso chamar a função soma-Cs. Meu primeiro argumento é a soma. Vou pegar sempre as colunas para fixar. Meu primeiro intervalo, como eu quero somar categoria e ano, eu vou pegar primeiro por categoria. Então, eu pego categoria aqui, critério da categoria é esse, agora eu pego por ano, em que o critério do ano vai ser esse. Pronto. Veja bem, se eu arrastar para baixo, vai dar 0, porque ele está andando aqui com o ano, então fixa o ano, ok? Agora, se eu arrastar para baixo, funcionou direitinho. Somei por categoria e por ano. Bom, vamos lá. Essa daqui é uma dica bem legal. Eu quero somar os produtos, eu quero somar um produto específico, eu vou somar, tá, SSD. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou escrever aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só jogar mais uma aqui para baixo. Eu vou somar aqui SSD, ok? Com caractere coringa. O que isso significa? Eu vou somar agora por produto SSD. Então, eu tenho vários tipos de SSD aqui. Eu tenho SSD FD Pro, eu tenho vários. Ó. Eu tenho um SSD LK, eu tenho vários SSD. Mas o asterístico ele te permite você somar tudo o que vem depois dessa palavra SSD. Legal? Então, mas só que eu vou fazer isso por vendedor. Então, vamos lá. Soma Cs, intervalo de soma. Esse cara aqui. Intervalo de critério. Primeiro é o vendedor. Vou pegar aqui o vendedor. Meu critério é o vendedor. Agora vem intervalo de critério produto. Qual é o meu produto? Aqui, ó, SSD com asterisco. Lembra de fixar o produto para ele não descer. Pronto, veja, ele funcionou direitinho. Se eu filtrar o vendedor 3, todos os SSD, ele vai dar 1.237. Então vamos lá, vendedor 3. Vamos fazer aqui. Vendedor 3. Todos os produtos de SSD, né? SSD. Olha lá, 1.237. Então, ele funciona direitinho quando o uso de caracteres aqui especial. Se eu mudar, por exemplo, para head, para ele pegar tudo que é de headset, ele funciona, que vai pegar tudo que é headset. Josa, não poderia somar por categoria? Sim, mas eu queria te ensinar o uso também do asterisco. Legal? Vamos lá? Vamos fazer aqui o seguinte, a gente vai ter que somar agora por cliente maior do que 2022 e menor que 2024. A mesma coisa, ó, soma Cs, intervalo de soma é aqui. Bom, primeiro critério é clientes, que vai ser, primeiro critério é clientes, não vendedor. Vamos lá, cliente. Meu cliente é esse. Bom, agora é maior do que 2022, menor do que 2024. Meu primeiro critério vai ser aqui, data, em que vai ser o quê? Maior que 2022. Só isso. E, de novo, agora
Ó, tá vendo que, olha que interessante. Tá vendo que quando eu fui colocar o argumento, não ficou aqui, ó, colorido? Porque significa que tem um erro aqui, ó. Qual é o erro? Como eu estou colocando um operador, eu preciso colocar entre aspas. Olha só, viu que agora o G aqui funcionou? Então, legal para vocês se atentarem. Vamos lá, meu segundo critério é o G em que o meu último critério é menor que 2024. Pronto, o cliente 4, entre 2022 e 2024, comprou esse valor. Se eu descer, funciona normalmente. Mas e aí? 4 funções, 3 mais uma, que realmente elevam o teu nível no Excel. Diz aí para mim qual delas você mais utiliza, qual delas você domina. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.